A paz do Senhor para todos. Meu nome é Celso, eu sou presbítero da Igreja Batista Renovada Monte Moriá, em Rio das Ostras, pela misericórdia de Deus, não é? Porque tenho certeza de que se não fosse a misericórdia dele eu não estaria aqui. E estamos aqui para fazer um videozinho falando sobre a misericórdia de Deus. E eu espero sinceramente que esse vídeo venha alcançar muitos, para que muitos possam entender a misericórdia de Deus, porque a misericórdia de Deus é a bondade de Deus, é a bondade, amor e graça para nós, os seres humanos. E essa bondade, essa misericórdia, ela se manifesta sobre as nossas vidas na maneira de perdão, de proteção, de auxílio nas nossas súplicas, nas nossas orações. Então, dessas maneiras que Deus manifesta na nossa vida a misericórdia, que é a sua bondade e a sua graça. E eu quero ler um versículo da Bíblia que está no livro de Lamentações, no capítulo de número 3, os versículos de número 22 e de número 23, que fala assim: a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então nós vamos vendo, só por esses versículos, a imensidão da misericórdia do Senhor, da bondade que Ele tem para com a nossa vida, porque nós somos criação de suas mãos e Ele tem um amor muito grande por nós. E diz assim no livro de Tiago, no capítulo de número 1, eu vou ler um versículo que fala a respeito do amor que o Senhor sente por nós, né? Que diz assim, no versículo de número 18 do capítulo de número 1: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós já vamos vendo aqui que o Senhor nos dá um valor tão grande que de toda a sua criação, também tem um versículo que diz que nós somos a coroa da sua criação. Mas aqui nós já vamos vendo que Ele nos dá um valor na sua palavra de que nós somos como a primícia. E primícia é o primeiro e o melhor. Então, de toda a criação de Deus, nós somos o primeiro e o melhor. E Ele demonstra isso, esse carinho e esse amor por nós, a nossa criação, que Ele, quando nos fez, Ele nos fez a sua imagem e sua semelhança. E além disso, além de nos fazer a sua imagem e semelhança, Ele colocou Adão para habitar num lugar onde existia paz, onde Adão não precisava de nada. Adão tinha tudo o que ele necessitava, sem ter o suor do seu rosto. Sua esposa tinha os seus filhos, mas sem dores. Mas o inimigo da nossa vida foi lá e tentou Adão, tentou a Eva, e
o resultado disso tudo foi que eles desobedeceram a Deus. E desobedecendo a Deus, nós cometemos através de Adão o pecado. E o pecado é a única coisa que nos afasta de Deus, que nos separa de Deus. Mas Deus não, eu penso dessa maneira, Deus sentiu a nossa, pelo seu amor que Ele tem, por essa bondade, por essa misericórdia que existe no coração dele ainda até hoje, porque depois eu vou ler um versículo e ele diz que a sua misericórdia é infinita, que ela vai de geração a geração e ainda visita os nossos filhos. Ele, com toda essa bondade, com todo esse amor pela criação, aquela criação que ele fez e que ele tinha o prazer de vir na terra, descer aqui na terra e conversar com a criação, fazer companhia para a criação. A companhia também fazia a criação para Deus. Éramos amigos, mas agora estávamos separados pelo pecado. Mas a misericórdia de Deus, ela não mediu esforços. Essa bondade, esse amor que se chama misericórdia, ela foi lançada para nossas vidas através de um plano perfeito que o Senhor preparou para que nós pudéssemos ser resgatados e trazidos de volta para Ele, para perto dEle, para continuarmos a nossa relação com Ele. A nossa relação que agora, depois que Ele, desse plano perfeito que Ele arquitetou e executou, e para executar esse plano, Ele teve que sacrificar a vida do seu próprio Filho, né? O sacrifício perfeito, para que nós pudéssemos agora ter o direito de poder nos aproximar dele de novo. Aí eu digo, ai de nós, se não fosse a misericórdia do Senhor. Se não fosse a misericórdia do Senhor, seríamos consumidos. A razão de nós não sermos consumidos é esse amor que o Senhor sente por nós até hoje. Porque hoje, depois que o seu filho foi entregue e nós voltamos a ter essa relação de, agora é de pai para filho e de filho para pai, nós voltamos a ter essa relação, ele nos dá o direito de podermos conversar direto com ele, assim como Adão fazia no início da criação. O Senhor passeava com Adão no jardim, até que naquele dia fatídico, quando o Senhor voltou e foi até o jardim do Éden para conversar com Adão, e Adão se escondeu. Se escondeu porque sentiu vergonha de ter feito aquilo que não deveria ter feito. Ali o homem já estava separado da presença de Deus. Mas agora nós podemos, pelo sacrifício feito pelo Senhor, de entregar o seu próprio Filho na cruz, para que nós pudéssemos ter uma nova relação com Ele, agora de filho para pai e de pai para filho, porque fomos resgatados pelo sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que nos concedeu a graça, o favor imerecido, o favor que nós não merecíamos, mas o nosso Deus é tão grande em misericórdia, que Ele não mediu esforços para continuarmos ao lado dele. Aqui no livro de Êxodo,
Êxodo 34, capítulo 34, nos versículos 6 e 7, vai falar do caráter desse Deus, do nosso Deus, que é um caráter bondoso e amoroso. Vamos ler, fala assim: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Aqui nós já podemos ouvir falar do amor de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, de todo o seu amor, não é? Porque a essência do Senhor é amor. Mas nós já vamos ver ele falar em justiça. E nós podemos nos lembrar, quando se fala em justiça, nós podemos se lembrar de Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi foi que, através da vida dele, foi que Deus nos ensinou a misericórdia e a justiça. Porque quando Davi pecava, ele orava ao Senhor por essa virtude, demonstrava assim arrependimento. Davi se arrependia dos seus pecados e se prostrava diante de Deus e clamava ao Senhor que o Senhor tivesse misericórdia dele e o perdoasse dos seus pecados. Nós vamos ler aqui no Salmo 51, 1, uma passagem onde Davi está falando com Deus e pedindo essa misericórdia sobre a vida dele, porque Davi tinha consciência de que sem Deus ele não chegaria a lugar nenhum e que o pecado o separava de Deus, mas que ele sabia que Deus o perdoaria. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então Davi pedia para Deus apagar as transgressões dele através das multidões de misericórdia, da grande misericórdia de Deus. E assim, nós vamos ver a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ele reconhece, ele detesta o pecado, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o suficiente para ele poder dar o seu filho, para que seu filho lá na cruz nos desse o perdão dos nossos pecados. E temos aqui ainda no Salmo 143, versículo 1, Davi de novo, rogando a Deus, porque ele sabia que Deus era justo e era fiel. E ele diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Muitas vezes nós, que estamos vivendo nessa época, estamos vivendo momentos difíceis, não é? Nós sabemos que na época de Jesus também existiam pessoas que precisavam, né, da bondade e da obra social da igreja, porque na época de Jesus já tinha a igreja. Eles dependiam dessa ação social como existe hoje, mas nós hoje estamos vivendo um momento
muito difícil, um momento que muitas vezes nós só estamos nos preocupando com as nossas próprias dificuldades, com os nossos próprios problemas e estamos esquecendo de levar essa misericórdia através da vida dos próximos. Porque o segundo mandamento é esse: amar o próximo como a ti mesmo. O primeiro é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Mas ele nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo e não devemos nos deixar levar pelos nossos problemas do dia a dia e nos esquecermos daqueles que precisam alcançar a misericórdia de Deus. Eu rogo a Deus que esse vídeo chegue até a sua casa, que esse vídeo chegue no trem, no avião. Se você abriu esse vídeo, que ele seja uma bênção para a sua vida. Eu rogo a Deus que a misericórdia dele abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.